Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou professora de língua portuguesa no Centro de Estudos Júlio Verne. Hoje eu tô aqui para gravar uma aula para o pessoal do terceiro ano do ensino médio, que assim como todos nós está enfrentando esse período via home office, já que a gente não pode estar juntinhos por conta da pandemia. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando. Por aqui estamos bem, seguimos firme. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que a gente já deu início em sala de aula, que são as orações subordinadas adjetivas. Vem comigo! Ainda sobre os conceitos básicos de oração, que é aquela que é organizada em torno de um verbo, subordinada, lembram-se lá dos nossos coraçõezinhos. Oração subordinada, quando nós separamos uma da outra, elas sobrevivem, sim ou não? Não, elas não sobrevivem. A oração subordinada, ela é apaixonada, ela precisa da outra para existir, tudo bem? O adjetivo equivale a um adjetivo, ou seja, eu tenho aqui a minha oração principal, aqui a minha oração subordinada, e sendo que essa segunda oração, a subordinada, ela tem a função de classificar, mas classificar o quê? Os elementos da primeira oração. A gente vai ver isso mais à frente, não se preocupe. Conceito de oração subordinada adjetiva. Orações subordinadas adjetivas são as orações que exercem a função de adjunto adnominal de um termo da oração principal. Por isso, se você não lembra o que é um adjunto adnominal, volta aqui, ó, clica no box que eu deixei para vocês algumas notas explicativas. Tudo bem? De um termo da oração principal, tendo a mesma função que o adjetivo na estrutura da frase. Começam maioritariamente com o pronome relativo que. Mais um conceitinho aí que você precisa saber para poder avaliar a oração subordinada adjetiva. Se você também tem dúvida em relação ao pronome relativo que, tem uma chave de sucesso que eu deixei para você aqui no box de informação, no cantinho superior esquerdo. Só dá uma clicada lá. Se você ainda confunde pronome relativo com outras instâncias, com conjunção integrante ou o que quer que seja, dá uma olhadinha lá para tirar essa dúvida de vez, tudo bem? Oração subordinada adjetiva, identificando a estrutura. Assim como nas orações substantivas, as adjetivas também têm aquelas formulazinhas que nós podemos aplicar, assim como se fosse um conceito matemático. De que maneira? A gente vai continuar fazendo o passo a passo. Lembram-se do passo a passo? Primeira coisa, identificar oração principal e separá-la da oração subordinada. De que forma a gente faz isso? Verificando os verbos, tá, galera? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, os verbos. Deixei destacado aqui o primeiro e o segundo. Ó, vamos pensar. Exposição leva medalhões à cidade. Ok, faz sentido? Tem um sentido completo até aqui? Tem. Porém, a gente chega com a segunda oração, que é a oração subordinada adjetiva. Que cidade? A cidade que desponta no circuito nacional, ou seja, aquela cidade que nesse momento está aparecendo, está despontando no circuito nacional. Tudo bem? Ó, vamos lá aqui juntinho com a Pro analisar a estrutura para ver se faz sentido para você. Sempre a gente tem a oração principal, aí nós vamos ter aqui, ó, exposição leva medalhões à cidade. Como é que eu separo oração principal da oração subordinada? Primeira coisa, eu procuro o quê? O verbo, independente da classificação que esse verbo tenha, tá? Depois, o que é que eu procuro? O pronome relativo. Geralmente, orações adjetivas são introduzidas por pronome relativo. E esse pronome relativo pode ser o que, o qual, os quais, cujo, cuja, naquela tabelinha que a gente já analisou a aula passada, tudo bem? Então, vamos retomar. Oração principal. Exposição leva medalhões à cidade. Achei aqui o pronome relativo, significa que ele está introduzindo a minha oração subordinada adjetiva.
Tudo bem? Mas como eu confirmo se eu tenho duas orações nesse período? Através do verbo. Localizo o segundo verbo. Desponta no circuito nacional. E aí você me pergunta, Pro, mas qual é a diferença da oração adjetiva para uma oração comum? Gente, olha aqui, ó, a gente tem que observar. Exposição leva medalhões à cidade. É para qualquer cidade? Não, é para a cidade que desponta no circuito nacional. Ou seja, isso aqui, despontar, é no sentido de ascender. Então, é uma qualidade. Concorda comigo? Então, por isso que a segunda oração, ela está completando o sentido da primeira adjetivamente. Tudo bem? Ok? Vamos em frente. Em relação aos tipos de oração subordinada adjetiva, nós temos dois: a restritiva e a explicativa. Por quê? Restritiva, ela está, se você olhar a grosso modo, em ambos os casos, a sensação inicial é de que ambas explicam. Porém, quando você tem um olhar mais atento, você percebe que a restritiva explica algo mais restrito a alguém, ou algum lugar, ou alguma situação, tá? Ela destaca um lugar, por isso até que eu coloquei aqui essa palavrinha, ela destaca. E a explicativa já não. A explicativa ela é muito fácil de identificar, até mesmo porque geralmente ela vem entre vírgulas, ou seja, ela funciona como um aposto. Tudo bem? E o aposto nada mais é do que uma explicação. Vamos aos exemplos para que fique mais claro para vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Oração subordinada adjetiva explicativa. Acrescenta uma informação acessória, ampliando ou esclarecendo um detalhe de um conceito que já se encontra definido. Aparece sempre, a palavrinha, separada por vírgulas e pode ser retirada da frase sem que haja alteração do sentido da mesma. Olha lá, se eu retirar isso aqui, vamos ver como é que eu posso pôr. O leão atacou o domador. Faz sentido? Faz. Agora, se eu acrescentar, eu coloco uma característica, eu atribuo uma característica a quem? Ao leão. Como é que eu faço isso? Eu introduzo um pronome relativo que, porque esse pronome está se referindo ao termo anterior, que é leão. Então, o leão que, qual é a característica do leão? É um animal selvagem, atacou o domador. Tudo bem? Professora, mas como é que eu separo os períodos nesse caso? Verbo de ligação e verbo. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo. A professora Ana Luísa, que é a professora mais nova da escola, não veio trabalhar hoje. Observe aqui, ó. A professora Ana Luísa, e minha mão ficou na frente, desculpe. Vamos ver assim. A professora Ana Luísa não veio trabalhar hoje. Faz sentido? Faz. Porém, eu tenho uma explicação que é introduzida por um pronome relativo. Este pronome está se relacionando com quem? Com a pro Ana Luísa, porque ela é a mais nova da escola e não veio trabalhar hoje. Tudo bem? Vamos lá. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, tome cuidado com essa, porque assim, qual é o grande pulo do gato de uma para outra? A explicativa, geralmente, ela vem entre vírgulas, e a restritiva, você, se estiver num olhar desatento, pode imaginar que ela está explicando, mas não está. Ela está restringindo. Vamos lá. Especifica o sentido do nome a que se refere, restringindo seu significado a um ser único e definido por ele. Não existe marca de pausa, como vírgulas, entre este tipo de oração e a oração principal. São indispensáveis para a compreensão da frase. Claro que são, né? Como vocês sabem, oração subordinada, elas são aquelas que tem que ficar juntinhas, elas não podem se separar. Lembram disso? Vamos lá. Veja o exemplo.
Ele é um dos poucos diretores que é apreciado por todos os funcionários. Vamos seguir o primeiro passo? Separar período simples de período composto. Aqui nós temos quantos períodos? Como é que eu vejo os períodos? Novamente, pelos verbos. Ele é verbo de ligação. Um dos poucos diretores. Aqui eu tenho um pronome relativo. E qual é o outro verbo que eu tenho no segundo período? O é também. Certo? Então vamos lá. Ele é um dos poucos diretores que é apreciado por todos os funcionários. Todos os funcionários apreciam a quem? A ele. E o que ele é? Um diretor. Ele. Tudo bem assim? Deu para entender? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar em um outro momento da matéria, que são os tipos de orações adjetivas reduzidas. Deu para entender? Tudo bem? Então agora a gente vai entrar no segundo ponto da matéria, que são as orações adjetivas reduzidas. Professora, mas o que é isso? A gente geralmente tem dois pontos. A gente tem as reduzidas e a gente tem as desenvolvidas. Eu vou mostrar para vocês com exemplos mais à frente, ok? Aqui a gente tem oração subordinada adjetiva reduzida. Em que momento ela acontece? Você tem que fazer o que para identificar? Meu Deus do céu, o que é isso? De onde veio, para onde vai? Então vamos lá. Oração subordinada adjetiva reduzida, você tem que fazer o quê? Tudo que envolver oração, você tem que verificar o quê? O verbo. Desculpem, a minha letra não está muito legal. Então, assim, se ele está dizendo que a oração é subordinada, é adjetiva e é reduzida, você vai ter que bater o olho onde para entender isso? No verbo. E aí, os verbos se apresentam de que forma? De três formas. No infinitivo, que são os verbos do interior, lembra lá? Are, ir. No gerúndio, lembra lá do estrangeirismo na nossa língua portuguesa? Coitada! Ando, indo, eu vou estar falando, eu vou estar fazendo. Lembra disso? E o particípio? Ado, ido, falado. Lembra disso? Então, assim, quando a gente fala em oração subordinada adjetiva reduzida, significa que o verbo vai aparecer nessas três categorias. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, lá. Orações subordinadas adjetivas reduzidas. Elas vão estar em adjetiva restritiva ou adjetiva explicativa. E aí, dentro disso aqui, abre o leque para reduzida de infinitivo, are, gerúndio, falando, fazendo, caminhando, particípio, falado. Tudo bem? Então, assim, vão ser três categorias para restritiva e as mesmas três para explicativa, ok? Vamos lá, comecemos pelo início. Se a gente pegar uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo, esta nomenclatura somada a esta, ok? Exatamente este nome gigante que você vai colocar aí na sua resolução de exercício. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo, perdão. Nossa, até cansei. Vamos lá. É um nome gigantesco para uma oração bem pequena. Olha aqui como seria essa oração. Olha a carinha dela. Onde está a pasta de guardar documentos? Eu falei para você no slide anterior que a gente tem que verificar o verbo. Se tá dizendo que é no infinitivo, o verbo só pode ser do interior, meu bem. Vai aparecer are, ou ir. Você pode ficar tranquilo. Então, aqui, ó, onde está a pasta de guardar documentos? Onde está o quê? A pasta de guardar documentos. Tudo bem? Reduzida de gerúndio. Há visitantes andando, perdidos pela fábrica. Qual seria a outra forma de escrever isso para que ela não fosse reduzida, ela fosse desenvolvida?
Você coloca lá, há visitantes que andam perdidos pela fábrica. Nessa primeira aqui que faltou dizer para você. Como seria uma forma desenvolvida dessa oração? Onde está a pasta de guardar documento? Onde está a pasta em que documentos podem ser guardados? Percebeu a diferença? Para ser reduzida, ela não tem o pronome relativo que. Ela tem a flexão do verbo, ou para o infinitivo, ou para o gerúndio, ou para o particípio. E o que é flexão? É flexionar, ir para lá e para cá, quando o verbo começa a fazer concordâncias. Tudo bem? Se for uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, de particípio. Particípio. Falou em particípio A, do E, do ido. Temos um automóvel comprado com sacrifício. Se fosse uma oração desenvolvida, temos um automóvel que foi comprado com sacrifício. Tudo bem até aqui? Oração subordinada adjetiva explicativa. Então, aqui restringe, aqui explica. Na explicativa, eu disse para você que ela vai aparecer entre vírgulas. Vamos ver se isso se reflete aqui também. Infinitivo. Qual é o infinitivo? Are, ir. Então, vamos lá. A cidade a despontar no turismo receberá incentivos fiscais. Note, não há o pronome relativo que. Portanto, o verbo despontar é flexionado para o infinitivo. E ele está explicando, porque aqui, ó, vem entre vírgulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, Sussa? Reduzida de gerúndio. Os participantes da reunião, falando ao mesmo tempo, imitaram a professora está cega. Irritaram o presidente. Olho para o verbo, procuro as vírgulas. Tem vírgula ali, tem vírgula aqui, ok? Se fosse uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, reduzida de particípio. De novo, falo para vocês, quando entra o reduzida, significa que o pronome relativo sai. Ah, pessoal, eu tô com saudade de vocês. Vamos lá. De novo, quando eu falo que eu tenho uma oração que ela é reduzida, na prática, a grosso modo, o que é que significa? Significa que o meu pronome relativo foi retirado dessa oração. Quando o pronome relativo ele é retirado, o que é que vai acontecer? Eu tenho que olhar para o verbo. De novo. Quando o meu pronome relativo é retirado, eu tenho que olhar para o verbo, porque o verbo ele vai ser flexionado destes três modos. Então, tirou o pronome relativo, o verbo vai para o infinitivo, gerúndio ou particípio. Tudo bem? É só olhar o verbo. E aí eu vejo se está explicando entre vírgulas, é adjetiva explicativa. Se está sem vírgulas, é adjetiva restritiva, reduzida, de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Tudo bem? Tranquilo? Eu deixei os exercícios das páginas 13 a 17 do capítulo 27 para vocês fazerem. E as resoluções a gente vai comentar juntos na sala virtual que a escola está criando aí para que a gente possa se encontrar. Tudo bem? Então, façam o seguinte, voltem todo esse material que eu coloquei aqui. Não deixe, se você tem alguma dúvida, não deixe de clicar aqui no canto superior esquerdo. Tem explicações adicionais sobre pronomes relativos. Tem aquela lista que eu deixei para vocês. Pessoal, então é isso. O nosso assunto sobre orações subordinadas adjetivas está completo.
eu procurei retomar alguns pontos lá do passado e fazer isso vagarosamente para que vocês pudessem realmente absorver o conteúdo 100%. Espero que tenham gostado. Essa experiência de EAD para mim também é nova, então eu estou aprendendo em conjunto com vocês. Se ficou alguma dúvida, você, por favor, pode encaminhar para mim no meu e-mail corporativo, que eu vou deixar lá no Escola Web, ou pode encaminhar também através do post. Eu vou anexar o link deste vídeo no post via Escola Web e por lá mesmo você pode me responder. Tudo bem? Qualquer outra dúvida que vocês tenham que não possa ser encaminhada por e-mail, que tenha que ser tirada presencialmente, nesse momento a gente não vai poder ter contato fisicamente próximo, mas a gente vai ter contato virtual nessas salas, nos chats que a escola está organizando para que a gente possa se comunicar, tudo bem? Assim que sair o horário, vocês já vão ver meu nomezinho lá, anotem as dúvidas sobre a linguagem e venham falar comigo. Espero que tenham gostado, estou com saudade de vocês, continuem se cuidando, bons estudos e até a próxima!